Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês algo importante. Esse reloginho tá aí, ó, não é à toa. A gente vai falar sobre produtividade e gestão do tempo. E aí, como é que você administra o seu tempo? Será que você quer 1 hora a mais no seu dia? E eu tô aqui para falar para vocês justamente porque muita gente me pergunta, Cláudia, como você consegue fazer tanta coisa num dia? Só para você entender, para quem não me conhece, vai já já ter uma noção. Eu dou aula, eu tenho filhos, eu sou casada, eu corro, sou pós-graduanda em psicologia positiva, eu sou terapeuta Theta Healer, eu trabalho com cursos meus também. Então, eu gravo aulas minhas também. Enfim, é coisa pra caramba. E isso cabe no meu dia? Cabe. E aí eu vou ensinar você como, então, agir, gerindo bem, então, o seu tempo. Então, hoje, nosso bate-papo é justamente sobre a produtividade e a gestão do tempo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho e eu vou explicar a você o que você deve fazer, então, para administrar legal o seu tempo. Primeiro, por que a gente acha que tem falta de tempo? Todas as vezes que nós não utilizamos o nosso tempo alinhado aos nossos objetivos, sonho e missão de vida, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, esse tempo significa dizer que você está perdendo porque você deveria estar junto das pessoas que você ama. Então, todas as vezes que você falar isso, o seu tempo está sendo desperdiçado com inutilidades. Você poderia estar gastando esse tempo com as pessoas que você ama. E como é que eu vou descobrir isso? Primeiro desafio que você vai ter, que eu vou lançar, vai ser a resposta a essas perguntas. Nos últimos 2 meses, quantas atividades você desenvolveu que fizeram diferença na sua vida? Você teve ganhos profissionais desenvolvendo essas atividades profissionais e pessoais? Elas são relacionadas a pessoas importantes para você? São relacionadas à sua missão? São relacionadas aos seus objetivos? Segundo tópico que tem de perguntas para você. Vamos para mais perto, vamos para o último mês. Quanto tempo no último mês você reservou para questões urgentes? O que são coisas urgentes? É aquela frase, né? Urgente é algo que era importante e você não deu atenção. Quanto tempo você alocou na tua vida para aquilo que é urgente, que surgiu de repente, mas que não pode esperar? E na última semana, quanta coisa você usou que não tinha nada a ver com os seus objetivos ou ainda que não tinham urgência? Então, repara, agora o negócio está lá embaixo. Eu fui andando contigo para você poder entender aonde você está jogando com o seu tempo, tá? Então, produtividade é relacionada a equilíbrio. Na verdade, né, gente? A vida liga-se a equilíbrio. E equilíbrio nada mais é do que você orientar a vida para prioridades pessoais e profissionais. Aí você está falando assim, ótimo, isso tudo eu sei, mas eu não sei chegar ao equilíbrio. Como eu vou chegar ao equilíbrio? Bom, primeiro,
Para você conseguir chegar ao equilíbrio, você precisa responder o seguinte: quem é você? Então, primeiro, você precisa saber quem você é. Então, primeira coisa. Segundo, você precisa entender quem é importante para você. Você precisa saber sua missão de vida e o que você quer, então, conquistar. E aí você vai fazer essas perguntas. Por que você queria ter mais tempo? Você vai se perguntar o seguinte: será que existe realmente um motivo muito forte para ter mais tempo? Será que você ia precisar realmente de 1 hora a mais na sua vida? O que impede você de fazer algo importante? Então, olha as perguntas que eu tô te fazendo. Então, o que te impede de fazer algo importante? Você precisa de mais 1 hora? É isso mesmo? Então, olha que relevante, olha esse questionamento e que muitas vezes isso pode vir a doer para você. O que faz com que você não tenha tempo? Agora que o negócio fica feio, né? O que faz você não ter tempo? Bom, as atividades, então, e aí eu estou adotando, coloquei aqui para você o método que eu estou usando, que é baseado no método Tríade, do Christian Barbosa. Esse livrinho aqui, ó, A Tríade do Tempo. O livrinho é esse. Christian Barbosa. Esse livrinho, A Tríade do Tempo, faz uma divisão, e por isso tríade, em que a vida ela deve se posicionar de 3 formas. O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Importante é aquilo que tem tempo para ser feito. Urgente é aquilo que é imprevisto e que vem a causar um estresse. Circunstancial é aquilo que é considerado inútil. Bom, para o Christian Barbosa, todos nós temos a nossa própria tríade do tempo. E é muito normal que a gente, então, tenha uma mudança ao longo da vida. Qual o objetivo? É você justamente se dedicar mais ao que venha a ser importante e fazer com que você diminua o quanto você gasta, ou melhor, vou piorar, diminuir o que você desperdiça de tempo. Então, para ele, você precisa, então, acertar e fazer a divisão. Então, num lado, você vai colocar o que é importante. Outra coluna, você vai colocar o que é urgente. E na outra, você vai colocar o que é circunstancial. Essa é a divisão. Por quê? Porque a meta é essa. Então, a meta que você deveria trabalhar é, e aí você vai conseguir verificar. Na tríade, importante, você vai dedicar 70%. Urgente, 20%. E circunstancial, 10%. Essa é a meta na qual você vai se dedicar. O que é importante? E aí também, muitas vezes você pode falar assim, muito bonito isso, mas eu preciso entender. Importante, em primeiro lugar, é aquilo que não vai ter prazo para ser feito. São tarefas pessoais. Para os outros, pode não ser importante, mas para você, elas são atividades que vão te proporcionar prazer. Elas vão trazer um resultado sempre positivo. E normalmente são atividades espontâneas. Bom, eu gosto de explicar a você o seguinte. Em primeiro lugar, tempo para a família
é sempre um tempo importante. O tempo para estudo é sempre um tempo importante. Agregar conhecimento é sempre muito importante. Então, você precisa separar tempo para isso. Quando eu digo assim, eu preciso correr. Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas que bobagem, eu estou cuidando da minha saúde. Não é uma bobagem. Então, no momento em que eu estou cuidando da minha saúde, eu estou dedicando a minha vida a uma tarefa considerada, para mim, uma tarefa importante. Pode não ser para você. Estudar uma música pode ser importante para você. Para mim, pode não fazer sentido. Mas veja, a tarefa importante é uma tarefa pessoal. Bom, o que são as atividades que nós consideramos urgentes? Urgente é alguma coisa mandatória. Aquilo que se torna uma emergência. Você quer ver uma coisa em que eu posso demonstrar um exemplo de algo que era importante e se tornou urgente? A sua saúde. Você não se dedicou à sua saúde. Então, você não fez o seu check-up quando você deveria ter feito, tá? Então, naquele momento, você não fez o check-up quando você deveria ter feito. O que aconteceu? Naquele momento em que você não fez quando eu deveria ter feito, você acabou ficando muito doente. E aí? E aí, quando você ficou muito doente, aquilo se tornou urgente. Então, aqui, a gente tem um exemplo clássico de algo importante e que passou a ser urgente. E o que é circunstancial? Aquilo que não vai gerar valor. E o pior, acaba competindo com as atividades importantes. Qual o grande problema que hoje em dia a gente enfrenta? O grande problema que a gente enfrenta é que muitas vezes as nossas atividades circunstanciais, ou seja, quando elas deveriam ocupar o menor espaço lá naquele gráfico que eu coloquei para você, olha aqui, ela acaba ocupando 70%. Então, a atividade circunstancial ela tem que ter 10%. Você quer ver um exemplo? As redes sociais. As redes sociais geram valor. E o pior, quando você olha muitas vezes, as redes sociais elas estão tomando conta daquilo que é considerado importante. Então, a gente tem que aumentar o que é importante, diminuir o urgente e praticamente eliminar o que é considerado circunstancial. Ai, Cláudia, hoje é tão difícil. Não é não. Eu vou te ensinar. Primeiro erro de muita gente é fazer um planejamento diário. Muitas vezes as pessoas fazem planejamento levando em consideração o dia. Ou meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Repara, você não tem que planejar o dia. Você vai tirar um dia e planejar a semana. Eu prefiro fazer um planejamento a cada 3 dias. E eu sempre deixo o 4º dia livre. Então, hoje é sábado, eu vou pegar o domingo, planejar 3 dias. Planejei segunda, terça e quarta. Não vou enfiar nada na minha quinta. Por quê? Porque existe uma coisa que é comum a todos, inclusive a mim, que é a chamada procrastinação. E é mentira quem fale que não procrastina. Todo ser humano tem a procrastinação. Então, já de cara, para evitar que você fique frustrado, o que eu te aconselho? Já faz esse planejamento deixando um dia livre, que é para que aquelas tarefas que você tenha colocado nos 3 dias, o que você não conseguiu,
enfia no quarto dia. Então, todas as vezes em que a gente faz menção à questão que vai envolver a procrastinação, você tem que lembrar exatamente como eu estou explicando. Você planeja 3 dias, você vai deixar um dia livre. Para quê? Porque esse dia ele não vai ser livre. Você vai fazer aquilo que você deixou pendente. O quarto dia vai absorver o que você não conseguiu fazer nos demais dias. Como você vai fazer a sua divisão? Olha, cada um tem um funcionamento. Eu sou daquelas que eu funciono muito bem, das 6 às 11 da manhã. Então, eu sei que nesse momento é onde eu vou dedicar as atividades que eu preciso de maior foco. Então, toda vez que eu preciso estudar, qual é o horário que eu escolho para estudar? De manhã cedo, às vezes, gente, o meu horário é às 5 da manhã. Acontece muitas vezes no meu horário ser às 4:30 da manhã. Por quê? Porque eu sei que é o horário que eu tenho mais foco. Se eu não tenho sono, eu durmo pouco, mas isso não influi. O que eu sei é que eu rendo melhor de manhã. Então, esse horário, para mim, é o horário que eu escolho para as atividades de maior foco. Então, olha aqui. Eu priorizo no indicador de horas. Então, quando eu for executar, veja, eu não vou dividir por tarefa. Eu divido tarefa e quanto tempo eu gasto naquela tarefa. Dica de ouro aqui que eu estou te dando, qual é? O que você vai fazer? Você vai sempre colocar 20 minutos no que você não gosta de fazer. Então, você sempre acrescenta. Então, se, por exemplo, uma determinada tarefa, você sabe que vai durar 1 hora, mas você não gosta de fazer, 1h20. Porque você tem um ciclo procrastinatório. E o que você vai executar primeiro? As mais importantes de todas. Aquilo que a gente chama de prioridade das prioridades. Você precisa lembrar que todo ser humano não consegue ter foco por mais de 2 a 3 horas. Isso também é importante. Então, nunca calcule a execução de uma tarefa com mais de 3 horas de duração. Programe dentro dessa sua necessidade de controle, programe que você tenha também um indicador de pausas. Então, você vai precisar também lembrar de pausas. Então, você vai precisar lembrar que você tem que pausar. Programe as pausas, tudo dentro desse teu tempo. Você vai priorizar atividades rápidas e fáceis. Então, o que você sabe que você tem que resolver rapidinho, você vai fazer. As urgências, você não pode perder tempo nelas. E tudo que você puder delegar, você vai delegar. Por exemplo, quando você sabe que você vai ter que ter um tempo para responder e-mail no seu trabalho, para você fazer ligações, o que você vai fazer? Você vai agrupar. Então, você colocou lá na tua lista do que fazer, que você vai dedicar 1 hora para responder e-mail, para fazer ligações, para responder o WhatsApp. Então, naquele momento, o que você faz? 1 hora do teu dia tá para aquilo ali. São atividades todas semelhantes. Então, o teu foco vai ficar nessas atividades semelhantes. Ou seja, no momento em que você está agrupando, você está trazendo aí a prioridade. Às vezes, gente, vai surgir algo que vai bagunçar o teu dia. E aí, o que você vai fazer? No momento que você montou a tua lista de prioridades, isso tudo vai ficar muito fácil. Por quê? Porque, veja, é só você reordenar. Cláudia, como assim? Não entendi. Gente, olha só. Quando eu falo reordenar, como você fez uma lista, surgiu uma urgência, você vai parar aquilo que você estava fazendo,
Você vai resolver a sua urgência. Como? Você vai tomar uma das 4 iniciativas. Ou você vai dizer não. Às vezes você é obrigado a dizer não. Ou você vai delegar aquilo que for delegável. Então, chegou a urgência em que eu preciso ir à farmácia comprar um remédio. Você precisa ir à farmácia? Não, você pega o aplicativo, você vai para o Rappi, ou você vai para um aplicativo desse, você liga para a farmácia, alguma coisa assim. Pronto. O que você fez? Você fez aquilo que precisava ser feito. Você usou até 5 minutos para fazer. Fulano, você está indo para a rua? Será que você pode comprar esse remédio assim para mim? Olha lá, você delegou. Ou simplesmente você sabe que aquele remédio pode esperar. Não é tão urgente. Você reordenou. Agora, se exigir um pouco mais de tempo na execução, aí você vai criar uma data e uma duração para fazer aquilo. Mas você estava fazendo uma coisa antes, não estava? Você vai pular o que você estava fazendo para fazer a tarefa seguinte? O que você vai fazer? Voltar para aquilo que você estava fazendo. Porque senão, gente, a coisa mais fácil que existe é você simplesmente, ao pular uma tarefa, abstrair total aquilo que você estava fazendo. Bom, aqui eu coloquei rapidinho para você como organizar o seu dia. Então lembra o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Coisas importantes demandam 70% do seu dia. E isso vale regra para a vida. Então, se você trabalha numa empresa, trabalha num escritório, você tem 8 horas de trabalho, bora porque é urgente, que é importante, que é circunstancial. Importante, 70% do teu tempo. Urgente, 20%. Circunstancial, 10%. Tudo que é importante vai demandar mais tempo para você fazer. Organiza sempre as suas tarefas. Coloque em horas quanto tempo você tem ali para executar. Se você fica 7 horas no teu ambiente de trabalho mesmo, devendo fazer, a sua organização de tarefas você vai colocar em 5 horas. Porque até você conseguir organizar o seu tempo para isso, muitas vezes você acaba usando essas 2 horas. Teu planejamento, como a gente falou, você vai dividir 3 dias de planejamento, porque você vai deixar o 4º dia para aquilo que acabou não dando tempo. Você vai perceber que nesse começo, quando você estiver organizando o seu tempo, você vai começar a perceber que num primeiro momento esse 4º dia vai ser usado para bastante. Depois, você vai conseguir reorganizar. Tomara que eu tenha te ajudado. Era para ser uma live, porém a internet não deixou. Então, é uma premiere, tô aqui com vocês e qualquer coisa, deixe seus comentários no vídeo. Se você gostou, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, bota o like para o vídeo circular, para a gente poder passar essa corrente de bem aí e conseguir ajudar o maior número de pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.